Olá, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e hoje nós teremos uma aula de matemática para o pessoal da primeira fase da EJA, né? Na nossa aula de hoje, ela será uma aula de conclusão, né? Encerramos hoje as nossas aulas de matemática, hoje é a última. E nessa última aula a gente vai só conversar um pouquinho sobre as operações e fazer alguns exemplos sobre elas, só para a gente encerrar isso juntos, né? O ano para a matemática e para o estudo da matemática foi um ano desafiador, né? O professor de matemática gosta de seus alunos na sala de aula, porque isso ajuda na interação e muito mais no tirar de dúvidas. A gente acaba entendendo, né, que aprender matemática é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Então, a interação com o professor ajuda, a interação com os colegas ajuda, as dúvidas tiradas na sala de aula ajuda, e essas aulas, quando são contínuas, também ajudam. Então, a gente percebeu que durante esse ano de pandemia as aulas foram um pouco mais diminuídas, as dúvidas todas não puderam ser tiradas e, principalmente, a gente não conseguiu seguir o ritmo acelerado, que é esse ritmo de sala de aula, né, onde a gente acaba aprendendo tudo mais rápido. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai só revisar subtração, multiplicação, adição, todas as operações a gente vai estar fazendo essa pincelada. E nessa pincelada a gente só vai entender aí e lembrar algumas coisas que a gente não pode esquecer na hora de calcular e encerrar o nosso ano, certo? Então a gente vai primeiro só fazer uma pequena revisão sobre cada uma delas, né? A gente tem aqui um exemplo de cada uma das 4 operações e nesse exemplo aí a gente vai começar a compreender uma coisa bem prática, né? A gente sempre está bem acostumado com a operação quando ela é a adição, né? Quando eu estou adicionando, que é essa operação que a gente acaba chamando de continha de mais, né? A gente também está muito acostumado com a subtração, que é quando eu subtraio, quando eu tiro, quando eu tenho uma coisa e dela é tirada. Então, a gente está acostumado com essas duas operações, que é a continha de mais e a continha de menos, né? Então, quando a gente fala que é mais, eu tenho 2 ou mais números e eu vou somar eles, eu vou unir. Então, neste caso, ó, eu tenho 48. E aí eu vou dar uma dica que eu sempre uso até hoje em dia para fazer minhas atividades. Até hoje, eu estudando numa universidade, eu ainda acabo utilizando muito isso. Quando eu quero trabalhar as operações, eu sempre existe uma tendência minha a usar ela como se ela fosse valores, como se ela fosse dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é algo do nosso cotidiano, né? Então, nesse cotidiano, a gente acaba trabalhando muito com dinheiro, né? A gente vai fazer compra, a gente vai fazer um pagamento, a gente recebe um dinheiro, a gente guarda um dinheiro, a gente faz uma poupança de um dinheiro. Então, tudo isso que a gente faz, a gente precisa utilizar essas operações básicas. Então, olha como é que fica mais simples, né? Eu estou dizendo a você que eu tenho R$48 e eu ganhei, ou eu tenho mais R$2. Então, R$48 mais R$2, eu vou ter R$50. Então, é uma sominha, né? Então, nessa minha soma, eu consigo compreender que eu só vou adicionar. Quando eu trabalho com dinheiro, fica mais fácil, né? Eu tenho R$48. Se eu tenho mais 2, R$50. E mesma coisa aqui, quando eu for trabalhar aqui na continha de menos, né? Eu vou estar diminuindo. Então, olha só. Vamos supor aí, né, que a gente ganhou R$40. Então, você ganhou R$40. E desses R$40, você precisou ir no mercado e você gastou R$20. Então, você tinha R$40 e gastou 20. Se você tinha R$40 e desses R$40 você tirou R$20, você vai ter R$20. Então, 20. Então, fica mais fácil de entender quando a gente está trabalhando desta forma, certo? Então, a gente vai para as outras que aparentemente é mais complicado, né? Quando eu falo de multiplicação, eu estou multiplicando, eu estou adicionando, mas aí essa minha adição, ela está aí sendo transferida por um número e o outro que eu vou contar ele determinadas vezes. Nesse caso, eu estou dizendo o quê? Ó? Eu tenho R$20, eu tenho 20 vezes 3. Então, eu tenho 3, né? E eu vou contar o 20 3 vezes, ó. É como se fosse uma continha de soma, ó. Não é 3 vezes? 20 mais 20 mais 20. Se eu somo 20 mais 20 mais 20, vai me dar 60.
Então, ó, 3 vezes 20, 20 uma vez, 20 outra vez, 20 outra vez. Aqui foram 3 vezes, ó. Então, ó, 3 vezes dá 60. Então, 20 vezes 3, ou 3 vezes 20, vai dar 60. E agora a gente vai para uma que muitas vezes a gente não pratica muito na sala de aula, mas ela é super fácil, né? Eu tenho 20 reais e eu vou dividir esses 20 reais. O que é que eu estou querendo dizer a vocês nessa minha divisão, né? Eu tenho 20 reais e eu vou dar para meus 2 filhos. Cada filho vai ter que receber metade desse dinheiro. Se eu pego 20 reais e eu divido em 2, eu vou ter 10. Então, ó, 20 dividido para 2 vai dar 10. Por que é que eu sei que vai dar 10, professor? Olha como é interessante. Vou usar uma outra operação, que é a de multiplicação. Porque se eu faço 10 vezes 2, vai dar 20. E 20 para 20, ó, eu sei que eu vou ter o 0. Então, ó, eu acabo fazendo isso. Então, eu usei as 4 operações, que são as operações mais básicas e são as operações que vocês vão ter que continuar praticando em casa. A matemática, ela não é difícil, ela só precisa ser praticada. Então você tem que pegar cada uma dessas operações que a gente viu aqui na sala de aula, que vocês já viram com seus professores, que vocês acabaram conversando e que para a gente começa a ser mais fácil quando a gente pratica. Então a dica é vocês praticarem, certo? Então vamos lá. A gente encerra a disciplina de matemática compreendendo que tinha muita coisa que vocês deveriam ter visto que vocês não conseguiram ver porque estávamos no tempo de pandemia. Mas a aprendizagem não pode parar, vocês não podem parar nisso. Então, peguem livros, peguem exercícios para praticar, peguem as 4 operações e vão fazendo outras com ela. Você mesmo pode criar a operação para você mesmo responder. Você pode se reunir com outra pessoa, se você tiver um irmão, uma irmã, um amigo em casa, alguém que seja próximo a você, você pode fazer questões para que a outra pessoa responda. Então eu vou fazer para você responder e você faz para a minha pessoa responder e você acaba praticando mais. Então a gente só não pode parar. Então a gente vai encerrar hoje as nossas aulas de matemática só entendendo um pouquinho sobre as 4 operações, que foram coisas que a gente já viu durante algum tempo, mas precisa aí pincelar sempre que for possível, porque essas operações de matemática vocês vão ver até o resto da vida de vocês. Enquanto vocês estudarem e não estudando, vocês vão continuar utilizando as 4 operações, principalmente no dia a dia de vocês. Então, me despeço da aula de hoje falando que foi muito importante para mim como professor estar com vocês durante esse ano. O quanto foi desafiador dar aula a vocês, sem conseguir olhar para vocês, sem conseguir conversar com vocês e muito mais ainda tirar dúvidas. Mas a gente precisa estar bem, estar em casa e isso que é importante. Então, eu desejo que vocês fiquem bem, que tenham um bom final de ano e que a gente se vê por aí, principalmente na área de ensino, certo? Então, fiquem bem e até a próxima.